Olá, olá pessoas, tudo bem? Ótima semana para todos vocês, Copa do Mundo rolando. Então os vídeos nesta semana, nas próximas semanas, acho que nesta na próxima, de noite, prioritariamente, porque eu sei que de tarde a maior parte de vocês estará assistindo a Copa, né? Faz parte, nós não moramos na Noruega, nós moramos no Brasil, então eu sei que a atenção de muitos estará aí para a Copa. Mas o conteúdo não para aqui, voltamos para mais uma semana de vencedores e perdedores. Lembrando que Thanksgiving nos Estados Unidos, nessa semana, quinta-feira, então olho, porque tem 3 jogos, tem Bills e Lions na hora do almoço, na hora do jogo do Brasil, e depois tem Giants e Cowboys, que eu estou nesse jogo com o Ari, comentando essa partida em ESPN2 Star Plus, e a quinta-feira tem Patriots e Vikings ainda, jogo bem importante. Aí depois, no domingo, a rodada segue normal e ainda tem Monday Night Football. Então uma semana de muita coisa, e Thanksgiving significa Black Friday nos Estados Unidos, porque vira a chavinha e aí tem as promoções para as comprinhas de Natal, e aqui no Brasil, algum tempo já é assim. Temos a Black Friday também na Esporte América. Curte, mas você vai passar promoção falsa, mentirosa? Não, não, não. Só acompanhar os preços lá durante todo o ano. Essas camisetas aqui com o logo dos times, cinza com o logo dos times, estou usando a dos Chiefs em homenagem à vitória de ontem, 25% de desconto. Entra lá em esporteamerica.com.br ou no link aqui embaixo no canal, certo? Bom, vamos lá então falar sobre vencedores e perdedores. Vamos juntos aqui para mais uma semana, rever um pouco dessa rodada da NFL, semana 11 já, hein? Tá passando rápido. Vamos começar com os vencedores. Eu coloquei 2 vencedores do Dallas Cowboys, porque foi um massacre tão grande em cima do Minnesota Vikings, né? O jogo estava basicamente decidido no segundo quarto, que eu quis colocar 2 porque são personagens importantes. Primeiro deles, Micah Parsons, 10 pressões, 2 sacks, e ele volta aí para as cabeças junto do Nick Bosa para a briga de defensor do ano. Deve ficar, na minha opinião, entre os dois, são 2 dos mais talentosos defensores da NFL. Micah Parsons várias vezes acabou com o jogo num snap, né, nessa última partida. E ele estava, eu não vou dizer apagado, mas para os padrões que a gente se acostumou do Micah Parsons, estava um pouquinhozinho apagado nessas últimas semanas, nesse último talvez mês até de temporada. Parsons teve um grande jogo e mostrou de novo porque é um dos melhores defensores, onipresente da NFL. Outro que a gente tem que colocar aqui nos vencedores é aquele quarterback de Schrödinger, que vocês falam assim, não sei, Schrödinger, acho que é assim, Schrödinger, enfim. Que ele é o paradoxo, ele é superestimado e subestimado ao mesmo tempo. Mas o Dak Prescott teve um jogo muito importante porque tudo que podia dar certo para ele, deu. Colocaram ele para passar a bola rápido, ele quase não teve erro de passe, passando para menos de 2 segundos e 8, 2 segundos e meio. Foi bem em profundidade e fez um jogo muito completo, o Dak Prescott. É verdade que o jogo terrestre ajudou, Tony Pollard, tá, a defesa dos Vikings marcando em zona não teve muita resposta para Dallas, mas era o jogo que o Dak precisava mostrar serviço, né, depois da derrota para Green Bay na semana passada, indo tão mal em terceira descida. E ele mostrou serviço, foi um grande jogo do Dak Prescott, vamos ver se ele se mantém nessa toada. Os Cowboys precisam colocar o Dak Prescott nessas situações, passando a bola rápido para que ele não fique em terceiras descidas longas, sapateando no pocket, esperando o alvo aparecer. O Dak tem essa dificuldade de antecipar passes, ele precisa soltar a bola rápido. Daí a importância talvez de ter o Odell Beckham Jr., ter 3 alvos, especialmente na red zone. Você ter o Odell, você ter o Gallup, você ter o CeeDee Lamb, ainda com o apoio do Tony Pollard e do Ezekiel Elliott, seria um ataque para lá de interessante para Dallas nessa reta final de temporada. Parece, segundo o Tom Pelissero, que os Cowboys são um dos 2 times que o Odell selecionou para a final, né? E eles jogam na quinta-feira. Segundo o Pelissero, o Odell está entre Giants e Cowboys. Seguindo o Derek Carr, acho que talvez a primeira vez no ano que eu coloco o Derek Carr aqui nos vencedores nessa lista. Conseguiu um passe muito bonito no final do jogo contra os Broncos, né? Os Broncos chegaram a abrir 10-0. E o Derek Carr agora, eu vou ser muito honesto, o Derek Carr ele tá meio que brigando para arranjar um emprego ano que vem. Não nos Cowboys, mas talvez para algum time trocar pelo Derek Carr. Eu não duvido nada que isso possa acontecer. Que algum time que já está um pouquinho mais redondinho, mais pronto, possa trocar pelo Derek Carr. Os 2 times de Nova York, por exemplo, New York Giants e New York Jets, podem estar aí entre candidatos a ter o Derek Carr na próxima temporada. E eu vou dizer que esses 2 times com o Derek Carr, acho que fica bem interessante, viu? Sendo muito sincero. Então foi um bom jogo, agora o Derek Carr tem 2 vitórias contra os Broncos esse ano, aí você fala, curte, mas os Broncos, que time ruim. Não, calma aí. A defesa dos Broncos é uma boa defesa, fez um bom trabalho no todo na temporada. O que complica lá em Denver é um ataque capenga, manco e xoxo, que a gente já falou muitas vezes. Eu não vou nem colocar os Broncos aqui nos perdedores de novo, porque é mais do mesmo. Kendall Fuller, jogador de secundária do Washington Commanders, também é um vencedor, porque ele deu a ignição para essa vitória contra os Texans. Poderia ser um jogo armadilha para o Washington, conseguiu uma interceptação, uma pick six no início, que praticamente sepulta a carreira do Davis Mills como titular na NFL. Foi a primeira pontuação e durante algum tempo foi o único touchdown dessa partida, né? E os Commanders estão na briga pela pós-temporada. Tem mais chance hoje que o Green Bay Packers, quem diria, que é o Arizona Cardinals, por exemplo. Lembrando que eu estou gravando esse vídeo na segunda-feira, vencedores e perdedores não inclui o Monday Night Football, porque eu tenho que gravar antes
para dar tempo do nosso querido editor, o André, fazer as imagenzinhas aqui e jogar para o ar bonitinho. Mas de qualquer forma, os Commanders matematicamente estão na briga. Vamos ver como será essa reta final de temporada. É um time que tem seus pontos positivos, tá? E o Taylor Heinicke, ok, né? Vocês devem lembrar no passado que a gente teve uma pauta no League se eu preferia, se a gente, né, preferia o Taylor Heinicke ou o Daniel Jones. Eu falei, olha, o melhor Taylor Heinicke é melhor que o melhor Daniel Jones. O problema é quando aparece o pior Taylor Heinicke, né, com aquelas interceptações meio kamikaze. Mas nos últimos jogos elas não estão aparecendo. Heinicke faz um trabalho melhor que o Carson Wentz. Hoje sou muito mais ele do que o Wentz para Washington. Jalen Hurts, um vencedor também, né? Porque os Eagles precisavam de uma vitória assim. Há 10 anos, há 12 anos não venciam um jogo quando atrás 10 pontos no placar no último quarto. Philadelphia vinha de uma derrota justamente para Washington na segunda-feira passada. E aí perder para os Colts, mesmo fora de casa, poderia começar a vir aquele... Ah, olha aí. Esse time dos Colts venceu os Eagles... Os Commanders venceram os Eagles, dois times que podem não estar na pós-temporada. A Filadélfia é de mentira, hein? Olha lá que time mentiroso esse time dos Eagles. Vocês caíram no golpe. Então é uma vitória que apaga qualquer tipo de possibilidade como essa. Uma vitória muito emotiva até para a Filadélfia, com o Jalen Hurts colocando o time nas costas no final. E olha que os Eagles deram uns tiros no pé nesse jogo, hein? Umas faltas ofensivas completamente evitáveis que atrapalharam bastante o fluxo da partida. É verdade que os Colts não são o pior time da NFL. Queria frisar isso e é muito importante, que é um time que tem certo talento. Mas era um jogo que os Eagles não poderiam perder. Venceram sofrido, mas venceram, souberam finalizar o jogo. É muito importante também frisar que o Philadelphia encontra as formas diferentes para vencer partidas. Mais cedo na temporada venceu com sua defesa contra Minnesota, venceu com passes longos contra Pittsburgh, venceu com um monte de passe curto contra Arizona, e agora o Jalen Hurts correndo bem no último quarto para vencer essa partida. Muito importante para os Eagles apagarem qualquer sinal de potencial crise aí e seguem rumo à folga da Conferência Nacional. O Josh Allen é um vencedor porque não foi interceptado! Aê! Mas olha, é difícil um jogo como esse para Buffalo, né? Porque é um jogo basicamente fora de casa. Eles perderam o mando, foram para Detroit. Detroit fica perto de Cleveland, tinha bastante torcedor dos dois times, é verdade. Então, sai um pouco da rotina, é complicado partidas como assim. Isso ficou até um pouco evidenciado como começou lento o ataque dos Bills, né? Stephon Diggs começou a entrar no jogo quase no intervalo. Então é uma vitória importante para também afastar qualquer tipo de fantasma. O Buffalo continua na briga pela Conferência Americana, né? Os Chiefs são favoritos para a folga, mas o segundo time com maior chance de ter a folga na AFC é o Buffalo Bills, segundo as porcentagens do 538. Claro que tem Miami na briga, mas o segundo jogo entre Miami e Buffalo é em Buffalo, eu acho, né? Vai que neva de novo. Então Josh Allen, um jogo importante ele cuidar da bola aí contra Cleveland. E por fim o Kenny Pickett é um vencedor para mais de 10 jardas, 6 de 14 e um touchdown. Um jogo, talvez o melhor jogo do Kenny Pickett estatisticamente e tudo mais, contra Cincinnati, um jogo difícil, né, duro, contra um adversário que é melhor, que é mais competente, um quarterback que é melhor que ele, e o Kenny Pickett até que fez um trabalho ok, achei sólido, considerando, claro, as expectativas em relação a ele, tá? Sempre considerando isso, a gente não vai esperar que o Kenny Pickett seja o Joe Montana da noite pro dia, mas pensando em tudo isso, acho que foi mais difícil do que eu esperava para Cincinnati esse jogo. Isso passou pelo jogo limpo que fez o Pickett, não teve interceptações. TJ Watt, também um destaque, uma menção mais do que honrosa, voltou de lesão agora, né, nesse mês, e também teve um impacto relevante nesse jogo. Vamos aos perdedores. Bom, primeiro de todos é o Zach Wilson. O Zach Wilson é uma tragédia e eu vou falar isso sem medo de ser feliz. Se o torcedor dos Jets achar que eu estou errado, pode colocar nos comentários, não tem problema nenhum. Mas hoje o Joe Flacco tem mais condições de conduzir esse time dos Jets do que o Zach Wilson. O Zach Wilson é horroroso. Ele não dá sinais de melhora. Ele é horroroso. Porque o Zach Wilson ele sai de dois espectros, de extremos. Ou ele faz muita burrice, muita interceptação estúpida, que ele acha que ele é o Mahomes, ou ele não produz nada. É assim, é ou um polo ou outro. É 8 ou 80. É absurdo como ele não consegue produzir. No segundo tempo, e é verdade que a defesa dos Patriots é uma boa defesa, vem conduzindo esse time a campanha positiva, né, os Patriots 6-1 nas últimas 6 partidas, mas o desempenho do Zach Wilson foi podre. Foi muito ruim, cara. Muito, muito ruim. Eu arrisco dizer que se você não considerar o Baker Mayfield, neste momento, talvez o Zach Wilson seja o pior quarterback titular da NFL. O pior. Porque é isso, ou ele não produz nada, ou ele entrega a bola para o adversário. Foram 26 jogadas no segundo tempo com 2 jardas do Zach Wilson. Ele teve um festival de passes errados. Pressionado ele é uma tragédia, mas sem ser pressionado ele errou alvos por quilômetros nesse jogo. É inaceitável o jogo que ele teve. E para eu chegar ao ponto de vir aqui num vídeo e falar que eu prefiro o Joe Flacco a qualquer quarterback, é porque a coisa está muito complicada.
E o Joe Flacco, pelo menos, ele não vai fazer a quantidade de besteira que o Zach Wilson faz. É assim, terrível, terrível, terrível. Tenho pena do New York Jets, que merecia mais, sinceramente. Não vejo futuro no Zach Wilson. Assim, eu ficaria bastante surpreso se a coisa andasse, bastante mesmo, porque já é uma temporada e meia. Qual é o grande jogo do Zach Wilson na NFL? Qual que é o grande jogo? Porque alguém aqui vai vir falar que o Trevor Lawrence, que o Justin Fields, mas eles tiveram grandes jogos, eles já tiveram jogos muito bons. Qual é o grande jogo do Zach Wilson na NFL até agora? Não tem. Desculpa, mas não tem. Pelo contrário, tem vários jogos que ele atrapalhou bastante. Os dois contra os Patriots neste ano. Kevin O'Connell também é um perdedor, né? Porque o Kirk Cousins foi bastante pressionado. O jogo terrestre não foi aquela maravilha, ele continuou socando play action em cima de Dallas e Dallas não comprou essa ideia, né? Então foi um jogo que a comissão técnica de Dallas deu um nó no Kevin O'Connell, não houve ajustes ao longo da partida, Minnesota continuou dando burro em ponta de faca e é um jogo que o torcedor dos Vikings reza para que seja um ponto fora da curva. Eu não estou preocupado a ponto de derrubar a Minnesota, você aí, ó, que farsa, esse time era fake, papapá. Não, um jogo só. Philadelphia perdeu para os Commanders, os Chiefs perderam para os Colts, calma, ok? Minnesota ainda segue sendo favorito na divisão. Eu nunca coloquei os Vikings como meu palpite ao Super Bowl. Eu não acho, neste momento, que tem ingredientes para isso. Mas é um time competente que teve um dia ruim. Tudo que dá para acontecer de errado, deu errado para Minnesota. Vamos ver agora quinta-feira, em casa, contra os Patriots, contra uma boa defesa. Se as coisas continuarem dando errado, os Patriots conseguiram pressionar o Kirk Cousins do jeito que ele foi pressionado pelo Micah Parsons pelos Cowboys, aí eu começo a ficar preocupado. Mas ainda não. Vamos dar um crédito a Minnesota, porque é um time que pagou as contas em dia durante basicamente 10 semanas até ter o primeiro apagão na temporada, né? Então não é passar pano não, é só ter um pouquinho de respiro e dar um pouquinho de crédito para Minnesota. E aí se tiver outro jogo assim, aí beleza, aí a gente pode bater bastante. De qualquer forma, o O'Connell figura nos perdedores. O Matt Stafford é um perdedor também aqui. Eu fico me sentindo, às vezes, culpado de colocar um jogador que se machucou, ainda mais uma concussão, nos perdedores. Mas a situação do Matt Stafford, eu coloco ele como perdedor no todo da temporada. Ele é um perdedor porque acontece basicamente uma fatalidade, né? Que ele sofreu uma outra concussão, uma segunda concussão no mesmo ano, com o time desmoronando. A situação dos Rams é bastante delicada para 2023, porque o time não tem escolha na primeira rodada, está 1,5 milhão acima do teto salarial, de acordo com o Spotrac, e tem um monte de contrato pesado. A situação dos Rams é bastante delicada para o ano que vem. E o Matt Stafford não está jogando bem. A linha ofensiva tem culpa, o jogo terrestre também, o Cooper Kupp machucado neste ano, mas o Stafford tem bastante culpa, porque ano passado ele tinha pelo menos algumas big plays para compensar as interceptações. Este ano, big play é uma ou outra, até teve uma nesse jogo, mas é uma ou outra. Então, com muito pesar, mas o Matt Stafford nos perdedores aqui. Justin Fields nos perdedores também, porque é mais uma semana, segunda semana seguida, que o Justin Fields teve a última posse e acabou não conseguindo a vitória para os Bears. É muito importante ser realista com a situação do Justin Fields. O Justin Fields está jogando muito melhor do que no início da temporada, até passando de dentro do pocket. Teve um belíssimo passe do Darnell Mooney, por exemplo, de dentro do pocket para um touchdown nessa partida contra os Falcons. Mas não se espera que do dia para a noite ele seja um grande quarterback passando a bola, tá? Ainda precisa de bastante trabalho em leitura depois do snap, sentir a pressão melhor. Ele sai como um perdedor porque os Bears são 2 derrotas seguidas que podiam ter vencido. Agora, para o longo prazo, o Chicago tem a terceira escolha do draft do ano que vem, o que é maravilhoso. Pode acabar descendo por algum time que queira pegar quarterback, ou pegar o Will Anderson, por exemplo, que é para mim o melhor defensor da classe do draft do ano que vem, e depois de ter trocado o Robert Quinn e o Roquan Smith, seria interessante ter um defensor desse calibre. Mas de qualquer forma, acho que o Fields foi interceptado nessa última campanha, tem que figurar nos perdedores. Jim Irsay. Quem é Jim Irsay? É o dono dos Colts, que meteu a banca depois da vitória da semana passada, e aí, tá vendo aqui, ó, eu sei o que eu tô fazendo? E aí agora veio pianinho no Twitter e falou assim, uma derrota é uma derrota, papapá. Seu Jim Irsay. Tomou uma virada para Filadélfia aí. Mas, sendo justo, eu acho que o Frank Reich realmente não tinha mais clima para continuar em Indianapolis, sendo muito sincero, analisando bem friamente. Mas eu também acho que o Ballard não tem clima para continuar e ele segue. É isso que eu acho bastante esquisito. O general manager dos Colts, o Chris Ballard, segue em Indianapolis. Daniel Jones é um perdedor nessa semana porque, bom, foi um choque de realidade, eu acho, para o torcedor dos Giants. O Saquon Barkley teve menos de 2 jardas por carregada e o Daniel Jones passou 44 vezes a bola. Na carreira, o Daniel Jones passando mais de 40 vezes a bola, ou seja, o jogo terrestre não funcionou o suficiente, ele tem 2 vitórias e 10 derrotas, contando com a derrota de ontem para o Detroit Lions, que é uma das piores defesas da liga. Ele teve uma interceptação que não conseguiu ler depois do snap, o Aiden Hutchinson recuando, foi interceptado pelo Hutchinson, na sequência o Williams fez o touchdown e os Lions não olharam mais para trás. Conseguiram roubar a bola e marcaram pontos depois disso. Foi uma interceptação evitável por parte do Daniel Jones. Mas o Daniel Jones, infelizmente, é isso.
é um quarterback com suas limitações. É a epítome do quarterback que é um acompanhamento. Ele não vai ser o prato principal. Por isso, eu digo e repito, e disse isso sem oportunismo nenhum, mas eu disse isso na fase boa do Daniel Jones essa temporada, que os Giants podem mais. Os Giants precisam de um quarterback melhor que o Daniel Jones para alçar o voo mais alto, porque ninguém está competindo para ir classificar pelo wild card e cair na primeira rodada dos playoffs. Você está competindo, você está torcendo para o seu time ser campeão. E para os Giants terem chance real de ser campeão, precisa de um quarterback melhor. Acho que ontem isso ficou bastante evidente, como contra uma das piores defesas da NFL, o Daniel Jones fez pouca coisa. Pelo contrário, mas atrapalhou em alguns momentos que ajudou. E o Brandon Staley é meu último perdedor aqui, o head coach do Los Angeles Chargers, porque a defesa dos Chargers contra a corrida continua uma bagunça, é a segunda pior da NFL, a Isaiah Pacheco teve várias corridas longas, a defesa em terceira descida dos Chargers continua sendo uma das piores da liga e desde o início da temporada passada é a segunda pior, com quase 50% de conversões, e não tem desculpa, cara, porque tem Derwin James, tem Khalil Mack, tem o Asante Samuel Jr. que é talentoso, tudo bem, perdeu o J.C. Jackson, perdeu o Joey Bosa, mas não tem desculpa para ser uma defesa tão ruim como ela é. E digo mais, se o Brandon Staley não classificar seu time para os playoffs, se os Chargers não forem para os playoffs pelo wild card, porque a divisão já era a divisão de Kansas City, aí eu acho que ele corre o risco de cair. Olho, uma potencial queda do Staley e também do Tom Telesco. Vamos ver, talvez uma mudança para o ano que vem. Quarterback, pelo menos, o time tem no Justin Herbert. Certo? Fizemos o que podíamos. Aliás, vocês se lembram que a gente colocava como uma potencial necessidade dos Chargers a posição de wide receiver. E aí as pessoas olharam e falaram assim, puta, wide receiver, Curtis, o que você comeu para falar um negócio desse? Mike Williams e Keenan Allen, mas o Keenan Allen tem uma idade um pouco avançada e os dois têm certo histórico de lesão. Isso pode ser um fator na reta final da temporada. Os Chargers basicamente podem perder no máximo mais 2 jogos, senão se complicam de vez na briga pelos playoffs, certo? Fizemos o que podíamos, lembrando, promoção segue nessa semana, só no site, tem desconto lá, em 25% nessas camisetas aqui, tem de todos os times, e também nos moletons, além de outros produtos New Era, Mitchell & Ness e tudo mais. Tá o link na descrição, ou você pode entrar em esporteamerica.com.br, clica lá no banner de Black Friday, tá bom? Beijo carinhoso, fizemos o que podíamos, e a gente volta amanhã com o NFL, com o Anthony Curti, para rever a semana 11 e falar um pouquinho da semana 12, que começa na quinta-feira. Até a próxima, tchau!